A paz do Senhor, crianças. A tia está muito feliz de estar aqui mais um domingo com vocês para juntos aprendermos um pouco mais sobre o Papai do Céu, sobre os amigos de Papai do Céu, tá bom? Antes da gente começar com a nossa aulinha, vamos fazer uma oração, né? Pedindo a ajuda do Papai do Céu para que ele nos ajude a aprender tudo que ele quer falar conosco com esta aulinha, tá bom? Tia vai pedir para que vocês fechem os olhinhos e orem junto comigo. Papai do céu, eu te agradeço por mais esta oportunidade que estou tendo de aprender sobre a tua palavra. Nos ajuda a entender o que o Senhor quer falar conosco através dessa historinha bíblica. Ajuda o papai, ajuda a mamãe, protege toda a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos e também aqueles que eu não conheço. Permanece conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês sabem, a nossa lição fala sobre os amigos de Deus. E durante cada domingo a gente vem conhecendo um amigo de Papai do Céu. A gente já aprendeu sobre Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué e... Não, eu acho que eu estou esquecendo de algum. Enfim, hoje nós vamos aprender sobre Gideão. A gente vai conhecer quem foi Gideão e por que a historinha de hoje tem o título de O Amigo Medroso. Por que será que Gideão é considerado ou foi considerado medroso? A gente vai conhecer um pouquinho hoje, tá bom? Vamos começar. Bom, vocês lembram que a tia falou na aula passada que Papai do Céu escolheu Josué para ficar no lugar de Moisés para guiar o povo até a terra que o Senhor havia prometido ao povo de Israel, ao povo de Deus? Então, Josué, assim como Moisés, foi ficando velho e alguém precisava ficar no lugar de Josué para liderar o povo, para guiar o povo, até que eles chegassem na terra que o Senhor havia prometido. Então, Josué morreu. E o Senhor, e com a morte de Josué, o povo de Israel começou a se afastar de Papai do Céu. Começou a fazer coisas que o Papai do Céu não se agrada, deixou o Papai do Céu muito, muito triste. E por isso, o Papai do Céu permitiu que um povo vizinho que morava perto deles, chamado os Midianitas, bora repetir com a tia? Midianitas, era o nome do povo inimigo ao povo de Israel, que o povo de Israel era o povo de Papai do Céu. Então, Deus permitiu que esses midianitas, esse povo inimigo, tocassem fogo em toda a plantação do povo de Israel. E tocasse fogo também nas suas tendas, na casa que eles tinham naquele lugar. Só que Gideão era um israelita, era do povo de Papai do Céu. Gideão, ele estava trabalhando com trigo em um outro lugar. Ele estava trabalhando com trigo no tanque de pisar uvas. E os midianitas não conheciam aquele lugar, mas o Papai do Céu conhecia. E por isso o Papai do Céu enviou um anjo com uma mensagem para Gideão. E Gideão, no momento que ficou sabendo que ele assumiria o lugar de Josué, ele ficou com medo. Ele ficou com muito medo, ficou aflito, apavorado. E ele pediu uma confirmação ao Papai do Céu. Ele pediu para que o Papai do Céu confirmasse que ele era realmente quem ia guiar o povo. E para isso, ele pegou um pouco de lã, colocou no chão. E ele disse: Papai do Céu, se a chuva molhar só a lã e a terra que está ao redor dela ficar seca, eu vou ter a certeza de que o Senhor quer que eu lidere o povo de Israel. Gideão foi dormir. Quando foi no outro dia de manhã, ele correu lá e foi olhar a lã. Quando ele olhou,
a lã estava encharcada, estava bastante molhada. Porém, a terra ao redor dela estava sequíssima, bem sequinha. Então, o Senhor cumpriu com o pedido de Gideão. Vocês lembram que ele tinha pedido para que o Papai do Céu molhasse só a lã e não o chão? Mas ainda assim ele ficou com dúvida. Vocês acreditam? Ele ficou com dúvida. Ele, será que foi o Papai do Céu mesmo que fez isso? Vou fazer outro pedido a ele para ele me confirmar. E ele fez outro pedido. Ele fez, Papai do Céu, agora é o seguinte. Ao invés do Senhor molhar a lã, eu quero que o Senhor molhe o chão. Quando chover, se chover, eu quero que molhe o chão e a lã fique sequinha. Se isso acontecer, eu vou entender que o Senhor quer que eu lidere o povo de Israel. E ele foi dormir. Quando foi no outro dia, a lã estava sequinha e o chão estava molhado. Aí foi aí que Gideão realmente acreditou que era o Papai do Céu que estava dando aquele sinal, né? Que estava mostrando a Gideão que ele queria que Gideão ficasse no lugar de Josué. E Gideão começou a se preparar para enfrentar o exército inimigo, o povo inimigo, que eram os midianitas. Então, Gideão juntou 32 mil homens. É muita gente, não é? 32 mil homens. Enfim, e o que aconteceu? Papai disse, não, Gideão, tem muita gente. Eu só quero 300. De 32 mil, eu só quero 300 homens. Eu não quero que o povo de Israel pense que eles venceram a guerra porque tinham muitos homens, porque os homens eram fortes, porque os homens sabiam lutar. Não, eu não quero. Eu quero que eles acreditem que eles vão ganhar porque eu sou o Salvador de Israel, porque eu estou ajudando vocês. Então, o Papai do Céu, ele queria que o povo de Israel reconhecesse que o Papai do Céu estava à frente, que era o Papai do Céu que estava ali lutando por eles, entendeu? Então, tudo bem. Aí Gideão disse, então tá certo, Papai do Céu, serão 300 homens. Só que Papai do Céu sabia que Gideão ainda estava com medo. Sabe por que Gideão ainda estava com medo? Porque ele não sabia como é que o Papai do Céu ia ajudar ele a vencer o povo midianita, o exército do povo midianita, porque eles eram muitos. E agora Gideão só tinha 300 homens. E os homens do exército midianita era muito, muito mais do que 300 homens só. E ele ficou muito angustiado, ficou muito preocupado. E com isso ele não conseguiu dormir. Ficou a noite toda preocupado, pensando o que é que o Senhor ia fazer para ajudar ele a vencer aquele povo. E com isso ele perdeu o sono. Perdeu o sono, não quis mais dormir, ficou acordado. E por que ele ficou acordado? Ele conseguiu ouvir a conversa de 2 soldados midianitas. Ele conseguiu ouvir a conversa de 2 soldados do exército inimigo. E eles estavam falando sobre um sonho. Um dos soldados estava contando que teve um sonho muito estranho. Aí o outro perguntou, e o que foi que aconteceu nesse sonho que foi tão estranho, né? Aí ele respondeu, sabe, eu sonhei que eu via um pão rolando em cima de uma tenda e destruía tudo. Aí o outro parou e ficou pensando, ele, é a espada de Gideão. Esse sonho significa a espada de Gideão. Foi aí que Gideão entendeu que o Papai do Céu estava instruindo, que ele entendeu que o Papai do Céu estava mostrando a ele como é que ele ia ter que agir para vencer o povo midianita. E aí, na noite mesmo, Gideão começou a se preparar. Ele começou a se preparar, né, armou toda uma estratégia, começou a planejar como é que ele ia fazer para vencer aquele povo. E vocês não sabem qual foi a ideia que Gideão teve. Ele pegou tochas e trombeta e um jarro.
pegou várias trombetas, vários jarros e colocou tochas de fogo dentro desses jarros e distribuiu para os 300 soldados. E eles foram lá, onde estavam os soldados midianitas, e começaram a tocar as trombetas e também começaram a quebrar os jarros. E quando o povo viu aquele barulho de trombeta, aquele fogo, né? A luz do fogo e os jarros se quebrando, o povo midianita ficou apavorado, ficaram com muito medo e saíram correndo. Ó, deixa eu te mostrar a vocês. Aqui, ó, é quando eles estão indo para onde o povo midianita estavam. Tá vendo? Esse é Gideão e esses daqui são alguns dos homens que estavam com ele. Aqui é a trombeta, isso aqui é o jarro de barro e aqui, ó, o fogo, a tocha. E aqui, ó, quando eles chegaram lá, vejam só a carinha dos homens como estavam assustados e apavorados. Eles saíram correndo, morrendo de medo. Que vitória, hein? Finalmente, Gideão conseguiu vencer os midianitas. E foi graças à ajuda de Papai do Céu, né? Então, ó, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Quando eles venceram, ó. Tá vendo? Eles levantaram a tocha. Porque foi com a ajuda da tocha que eles conseguiram assustar e expulsar aquele povo inimigo daquele lugar. E eles não iam mais incomodar o povo de Israel. E aconteceu o que o Papai do Céu queria. Todos aqueles homens reconheceram, entenderam que foi o Papai do Céu que ajudou eles a vencer a batalha. Porque eles não foram para a guerra com espadas, com escudos, somente com a trombeta e com as tochas eles conseguiram a vitória. Eles conseguiram assustar aquele povo inimigo. E com a ajuda de Papai do Céu também. Papai do Céu estava o tempo todo ajudando eles. E foi graças à obediência deles que eles conseguiram vencer. E o que é que a gente aprende com isso? Que quando a gente é obediente, o Papai do Céu, ele nos abençoa, ele nos ajuda. E ele está sempre conosco quando somos obedientes. Lembra que quando ele foi falar com Moisés, Moisés ficou com medo, ficou sem saber o que fazer. E ele ajudou a Moisés e Moisés foi obediente. E ele mostrou que estava o tempo todo com Moisés, com Josué, com Abraão, com Isaac. E não foi diferente com Gideão. O Senhor mostrou que era fiel e que estava cuidando do seu povo, tanto do povo de Israel, quanto também de Gideão. E o versículo de hoje é esse aqui, ó. A tia até tentou, né, desenhar uma tocha, que foi o que teve um pouco sobre a historinha de hoje. E o versículo diz o seguinte, ó. Deus é a força do seu povo. E esse versículo se encontra em Salmos, capítulo 28 e o versículo 8. Bora repetir? Deus é a força do seu povo. Salmos, capítulo 28 e o versículo 8. E o versículo diz o quê? Deus é a força do seu povo. Deus é a nossa força. E quando a gente tiver medo, tiver que enfrentar uma batalha, Ele estará conosco e vai nos ajudar, assim como ajudou Moisés, assim como ajudou o nosso amigo Abraão, o nosso amigo Isaac, Jacó, Gideão, Josué. Ele também nos ajuda e está pronto para nos socorrer. Amém? Então, a tia vai pedir para que vocês gravem um vídeo falando o versículo ou um áudio, ou vocês escrevam o versículo, que a tia quer ver que vocês estão guardando o versículo, ó, na cabeça e principalmente no coração. Quando vocês tiverem medo, lembrem desse versículo, que Deus é a nossa força, tá bom? Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Papai do Céu pela historinha de hoje, né? E que Ele continue cuidando de nós e que tudo isso passe para que a gente volte logo para nossa igrejinha,
para ter as nossas aulas presencial, perto das outras professoras, perto dos amiguinhos, né? Então, vamos fazer a oração. A tia vai pedir para que vocês orem com a tia também. Não me deixem orando sozinha, né? Vamos fechar os olhinhos e orar, amém? Papai do céu, eu te agradeço por esta bela historinha bíblica. Que a gente possa continuar sendo crianças obedientes e também nos ajude a lembrar sempre que o Senhor cuida de nós e que o Senhor é a nossa força. Continua cuidando de mim, cuidando da minha família, de todos que são próximos e também dos que eu não conheço. Que tudo isso passe logo, pois eu quero voltar logo a frequentar a nossa igrejinha. Desde já, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz. Um beijo para vocês, crianças, e até a próxima aulinha, tá bom?